Márcia Lopes vai assumir o Ministério das Mulheres. Olha, isso vai mudar o mundo. Esse é mais um passo na reforma ministerial do presidente Lula, que desta vez vai continuar sob o comando do PT. O Ministério das Mulheres era chefiado por Cida Gonçalves. A exoneração dela deve ser publicada ainda hoje. A ex-ministra Cida Gonçalves já estava sendo pressionada por conta de algumas polêmicas. A Comissão de Ética da Presidência chegou a arquivar várias denúncias envolvendo, que coisa feia, xenofobia, isso, assédio moral. Isso é muito antidemocrático pela ministra. Já a Márcia Lopes é irmã de um dos aliados históricos de Lula. O Gilberto Carvalho foi chefe de gabinete da presidência durante os primeiros 2 mandatos do Lula. E é a irmã dele que agora assume o ministério. Davi Andrade. Já são 12 ministros exonerados pelo presidente Lula, que inclusive ofereceu ministérios para outros partidos da base, que parece que não está adiantando muito. Como é que fica na visão do brasileiro, né? do jurisdicionado, do governado, um governo que vai titubeando, trocando toda hora ministros e com denúncias, pelo menos graves, né? Preconceito, xenofobia. Qual a sua avaliação política dessa troca? Ô Capês, nesse caso específico, no ministério que goza do maior prestígio no âmbito da doutrina do PT, né? Ministério das Mulheres, né? Um ministério importantíssimo nessa linha ideológica do PT, né? Veja, a ministra alva de acusações graves de assédio, xenofobia. Então, é isso, o governo está escorregando há muito tempo, né? Há muito tempo, na nomeação dos seus indicados, dos seus ministros, né? Por falta de capacidade técnica, porque tem que atender a todas as correntes que ainda sustentam o governo e, portanto, vai criando esse cipoal de incompetências na direção de ministérios que, a rigor, são muito importantes. Eu, particularmente, acho que o Ministério da Mulher deveria ser mais um ministério integrativo de ações protetivas às mulheres do que propriamente uma pasta. Poderia ser algo agregado ao Ministério da Justiça, né, à Segurança Pública, enfim, mas não propriamente uma pasta, que a gente vê que goza de situações próprias de uma pasta. Uma ministra que está sendo acusada de ações de assédio, né, de xenofobia, isso é muito grave, ainda mais no seio de um ministério como esse. Então, eu penso que o governo continua agindo mal, continua indicando os seus ministros com base apenas na ideologia e na composição do seu fisiologismo do que propriamente nas condições técnicas que os ministros deveriam ter. Doutora Raquel Galinatti, a senhora, mulher, uma delegada de polícia que combateu durante muitos anos a violência contra as mulheres. O Brasil é um país em que a mulher sofre violência doméstica. Uma mulher é assassinada, agora é a cada 6 horas. Terminando o dia, 4 mulheres são assassinadas aqui no Brasil. O feminicídio tem explodido. E também ainda há necessidade de ações afirmativas. Mas Ministério da Mulher, nós já temos 39 ministérios aqui no governo Lula. Estamos com o déficit fiscal explodindo. Uma dívida, depois nós vamos falar da dívida pública, atingindo um nível de preocupação quanto ao pagamento do serviço da dívida pública. Precisa ter, ou será que não está certo o Davi Andrade? Cria uma Secretaria Especial de Defesa da Mulher no Ministério da Justiça, na Assistência Social, em outros ministérios. Ou você, como mulher, defende a criação deste ministério? Eu costumo concordar com o Davi, mas nesse sentido, eu vou discordar no seguinte ponto. Nem todo ministério precisa dar gastos aos cofres públicos. A necessidade de um ministério é para dar robustez a políticas públicas que fomentam a inserção das mulheres tanto no mercado de trabalho, a igualdade de oportunidade de mulheres e, principalmente, políticas públicas para a proteção das mulheres que são vítimas de violência. Quando a gente fala em ministério, se a gente for ver qual seria a função, seria sim a função de interligação através de outros ministérios, principalmente para fomentar políticas públicas efetivas, ou seja, que aquilo que é idealizado fosse entregue para a população e principalmente para as mulheres vítimas de violência. Infelizmente, como delegado de polícia, eu vejo sim
o quão covarde é o crime contra a mulher. Porque quem é o agressor? O agressor, ele é justamente aquele que deveria proteger, que deveria amar, mas é o covarde, é o canalha que espanca aquela mulher de forma silenciosa entre quatro paredes, na clandestinidade. E muitas vezes esses crimes só chegam ao conhecimento da delegacia quando terceiros denunciam. Outro dado extremamente importante: quase 90% dos crimes que ocorrem na classe média alta de violência contra a mulher são subnotificados. Existe a chamada cifra negra. Por quê? Não existe a denúncia. E mesmo aqueles que existem na camada social mais baixa, a denúncia ocorre porque são barracos que são colocados um do lado do outro. Quando ocorre uma violência, a vizinhança fica sabendo, é a vizinhança que chama para uma ajuda para evitar algo pior. E o que a gente nunca pode cair no erro é generalizar situações que ocorrem de verdade com oportunistas que se valem de leis e políticas públicas para muitas vezes quererem chantagear outras pessoas e se colocarem como vítimas. Então a gente tem que separar muito. O crime de violência contra a mulher existe, eu já presenciei, e o mais triste, quando meninas são estupradas dentro dos próprios lares, quando existem situações covardes, cruéis. E o que eu não vejo, aí eu concordo com você, Davi, é efetividade. Porque eu não vejo esse trabalho pelo Ministério das Mulheres sendo feito de forma real. Porque a violência contra a mulher, ela só aumenta no Brasil. Qual é a obrigação do Ministério da Mulher? É interligar as políticas dos estados, a política nacional, ministérios com ministérios, para que essa teia de proteção realmente seja efetiva. E o que a gente vê hoje é a inércia e a inefetividade generalizada. Guilherme Mendes, o custo da administração pública federal é elevadíssimo. O Ministério da Mulher, em tese, se justifica. Mas o problema é que você vê algum tipo de reflexo positivo na sociedade da atuação desses ministérios? Ou será que o governo continua perdido em narrativas desde o início? Uma coisa ou outra, eu quero a sua opinião. Não, rapaz, é inegável o avanço das políticas de defesa dos direitos das mulheres no Brasil, se a gente analisar uma linha do tempo aí, não só desse governo, do governo anterior. Nesse sentido, eu acho que há sim um pacto da sociedade brasileira em, primeiro, combater a violência de gênero, que é aquela violência que o ser humano sofre simplesmente por ser mulher. Tentar promover a igualdade salarial, a igualdade de oportunidades, fomentar o estudo, enfim, fazer todas as ações afirmativas para que a mulher seja promovida a um status mínimo, que nada mais é do que um status de igualdade em oportunidades, em preservação da sua integridade física, da sua integridade sexual. E o Brasil, como a doutora Raquel bem colocou aqui, esses números que a gente está falando são números mascarados, porque a subnotificação, quando se fala de violência feminina contra a mulher, é enorme, porque tem uma questão moral, tem muitas mulheres que, até fomentadas, né, por discursos religiosos, acham que elas devem obediência, elas devem subserviência aos seus maridos, aos seus companheiros, e tem muita gente que fala isso. Então, às vezes ela nem sabe, ela nem tem a percepção de que ela está sendo vítima de uma violência. E na medida que você não se percebe como vítima, você não vai procurar ajuda e também não vai notificar nenhum tipo de ocorrência. Então a realidade brasileira, infelizmente, é muito mais grave do que essa que os números oficiais colocam. Se os números oficiais já nos colocam como uma das sociedades mais atrasadas do mundo, quando a gente fala na defesa dos direitos da mulher, a hora que esses dados reais fossem trazidos à tona, a situação é sim estarrecedora. Então, acho que a Casa da Mulher Brasileira, que foi implantada pelo governo federal, não esse governo, mas o governo anterior também, em todos os estados brasileiros, a criação de secretarias para políticas específicas de mulheres nos âmbitos estaduais e sim o Ministério da Mulher, mais do que nunca se justificam. Porque, como você bem colocou, Capês, a luta é cotidiana, é diária e nós estamos muito longe de vencê-la. Então, não creio que o gasto nesse ministério, que para alguns pode parecer supérfluo, pode parecer inútil, esteja sendo mal feito. Ele tem que, na verdade, ser incrementado, porque as mulheres, além de tudo, são a maior parte da população brasileira. Se a gente não destinar a maior parte da população brasileira toda a verba necessária para defender os seus direitos e seus interesses, nós vamos destinar para quem?
Meu amigo, meu querido Tomé Abduch, o Guilherme Mendes falou bonito, que estamos avançando na proteção da mulher, que ele vê avanços e que todo o dinheiro que puder gastar é pouco. Estão gastando muito. E o que está sendo pouco são os resultados. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eu queria a sua opinião, o número de mulheres que sofreu algum tipo de violência doméstica em 2023, já primeiro ano desse governo, foi de quase 260 mil mulheres, o que representa um aumento de 10% em relação a 2022. O 190 da PM tocou 850 mil vezes para reportar episódios de violência doméstica. Então, no que se refere a ameaças, o crescimento foi de 17%, e em números absolutos, nós tivemos 780 mil ameaças a mulheres. Ou seja, para que serve esse ministério, então? Olha, Capês, eu acho tão bonitinho, né? A gente vê o Guilherme falar, dá até ânimo aqui, né? Ele fala de um jeito tão bonitinho, assim, tão fofo, tão meigo, dizendo que esse atual governo tem que estar preocupado com as mulheres, que é muito importante. Eu fico aqui pensando que efetivo é feito pelas mulheres em governos de esquerda. Sabe o que é feito de efetivo? Nada. São só narrativas. Eu vou contar uma história aqui rapidamente para vocês e vocês vão tentar correlacionar com qual governo colocou isso. Houve um governo que criou uma política muito interessante que uma mulher que eventualmente ela fosse assediada sexualmente, moralmente ou fisicamente, em vez de entrar numa delegacia para poder denunciar, que é um ambiente masculino e que a maioria das mulheres se sente acanhada de ir numa delegacia para poder denunciar o companheiro, essa pessoa poderia ir, essa mulher iria na Caixa Econômica Federal, na boca do caixa. E todas as agências da Caixa Econômica Federal estariam preparadas para acolher essa mulher e a própria família. Olha só. Além disso, houve um outro projeto muito interessante que também vingou, que houve um lançamento enorme e que ninguém mostrou, que a grande mídia não mostrou, que era o quê? Para que você possa dar autonomia para as mulheres, para ela poder sair de casa, mandar o marido passear e tocar a vida dela, ela tem que ter uma condição financeira. E para isso, essas mulheres que eventualmente estavam no Bolsa Família, elas teriam a oportunidade de continuar no Bolsa Família durante mais 2 anos, receberiam um valor significativo do governo para iniciarem os seus primeiros negócios. Quais seriam esses negócios? Ela poderia se transformar numa manicure, ela podia fazer salgadinho para vender, ela podia fazer artesanato, montar o seu próprio negócio, receberia cursos do governo, do Senai, do SESI, para que ela pudesse aprender a profissão, poder administrar o negócio e fazer marketing do negócio. Isso sim traz autonomia para a mulher. Quem foi esse governo? Vou dizer para vocês, tentem adivinhar em casa. Sabe o que foi feito com isso? Nada. Não foi divulgado. A hora que entra o governo de esquerda, todos os números em relação a crimes aumentam. Isso é uma coisa recorrente em todo mundo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a esquerda passa a mão na cabeça de bandidos. Passa a mãozinha na cabeça deles, dizendo que aqueles crimes são crimes sociais. Por quê? Porque ele é uma vítima da sociedade. E você vai numa comunidade onde 99,9% das pessoas que lá estão são pessoas de bem. E aqueles lá que cometem crimes acabam não sendo punidos. Então, ou seja, se a gente quer realmente defender as mulheres, nós precisamos criar leis efetivamente fortes e rígidas, que coloquem bandidos na cadeia, que não fiquem passando a mão. Porque criar um ministério é fácil. São 39 ministérios, Capês, gastando dinheiro público que nem água. E a hora que você vê o resultado efetivo de tudo isso, os números não mentem. Mostram que toda vez que nós temos governos de esquerda, todos os itens, as agressões às mulheres, a homossexuais e ao próprio cidadão acabam crescendo muito.